Eu acho uma lástima não poder gravar de roupão. Oi gente, tudo bem? Eu sou a Ana Lu e eu li O Conto da Aia, da Margaret Atwood. Eu confesso que eu nunca tinha ouvido falar desse livro, até que começou o boom por causa da série. A primeira vez que eu acho que eu ouvi falar dele, na verdade, foi até no canal da Camila Navarro, do Viajando. Ela fez uma vídeo resenha bem interessante por lá e me deu aquela vontadinha de ler, mas ainda assim, algo que eu não tava dando muito ouvido. Aí, acabou que eu entrei no grupo do Leia Mulheres de Curitiba e a discussão do mês que eu entrei, que foi maio, era justamente o Conto da Aia. Eu falei, bom, vou aproveitar e vou ler então, e que bom que eu fiz isso, porque é um livro espetacular. Eu gostei demais desse livro, ele é muito pesado, mas é muito bom. Eu já tinha ouvido falar de uma outra obra dessa autora, O Assassino Cego, mas eu nunca tinha lido nada dela, eu não sei porque eu tinha uma impressão errada de que ia ser chato. Não sei, a capa do livro não favorece, né, do Conto da Aia, e eu achava que a história ia ser meio maçante, que eu não ia gostar muito, mas muito pelo contrário, assim, eu achei a narrativa muito honesta, a linguagem muito limpa, muito clara, foi um livro bem gostoso de ler. Eu acho que gostoso não é a palavra, porque a temática é bem complicada, mas a narrativa flui muito bem. Eu gostei da escrita da Margaret, já tô curiosa pra ler outras obras dela. Bom, e sobre o livro mesmo, né? Eu sei que nessa altura do campeonato todo mundo já tá sabendo do que o Conto da Aia fala, mas vou dar a minha versão também. A história, então, ela vai se passar num futuro distópico, onde os Estados Unidos viraram a República de Gilead, acho que é assim que fala, não tenho certeza, e que, enfim, é um regime ditatorial muito bizarro. E o que aconteceu? É uma coisa meio 1984 do George Orwell, pra quem já leu. Os registros do passado foram todos apagados, então as pessoas não têm direito a ficar lembrando de como era antes. E, enfim, as pessoas agora vivem num mundo diferente, cheio de regra, com uma ditadura muito pesada, e como a corda arrebenta sempre pro lado mais fraco, as mulheres, principalmente, perderam todos os seus direitos. Tem um momento muito forte do livro, que é quando as mulheres percebem que isso aconteceu, porque elas vão comprar coisas e elas descobrem que a conta delas está zerada, porque eles limparam todas as contas das mulheres e obrigaram seus patrões a demiti-las, e elas então viraram propriedade dos seus homens, e as que não tinham homem. E aí, assim, as mulheres são divididas em algumas categorias, mas as principais são a de Aia, que são as mulheres férteis, porque ainda no começo dessa distopia houve uma explosão que imagino que tenha sido algo tipo Chernobyl, assim, um acidente nuclear, e essa radiação fez mal pra muita gente, então a maioria das mulheres ficou infértil. Essas mulheres, então, que são férteis, viraram as Aias, que são as responsáveis por manter a população humana, né, enfim, responsáveis por procriar. Só que elas não têm maridos, elas não podem procriar por conta, não. Elas são serviçais de mulheres casadas que não podem ter filhos. Então, a Aia, que vai narrar a história pra gente, como o próprio título diz, é uma dessas funcionárias que, enfim, tem que engravidar do patrão pra dar um filho pra esposa. Gente, esse livro é realmente muito pesado e essa história das Aias rende cenas fortíssimas, tanto na literatura quanto na série, que eu já vi algumas das cenas na série e são realmente difíceis de aguentar, assim. É uma distopia muito difícil de engolir, porque ao mesmo tempo que é algo muito bizarro e monstruoso, não é uma realidade tão distante do que o que a gente vive. Porque, por exemplo, quando eu li Jogos Vorazes, aquilo me incomodou, mas eu sabia que aquilo não existia mesmo. Agora, mulheres sem direitos, sendo propriedade de homens, tendo que passar por coisas horríveis na mão de homens, sociedades ditatoriais extremamente rígidas, cara, isso existe, sabe? Existe do nosso lado, e a gente pode vir a sofrer com isso. Então é uma distopia que é muito palpável, que me deixou realmente nervosa enquanto eu li. Eu ficava pensando, Jesus! E a Margaret tem vários trechos, assim, que são bem diretos, do tipo, a gente não ia percebendo enquanto estava acontecendo, mas não aconteceu de uma vez. A gente foi entrando nessa banheira, achando que tava tudo bem, que a água tava gostosa, até que a gente se afogou. E é muito assim, porque essas coisas horríveis que acontecem no mundo não acontecem de um dia pro outro. Elas vão, né, geralmente vão se construindo, e as pessoas não vão se assustando, até que elas viram uma coisa horrível e incontrolável. Por isso que essa distopia me deixou realmente mal, é muito pensativa. E é claro que pra gente, hoje em dia, é muito importante discutir a representação da mulher, seja nos livros, seja na história e na forma como essas coisas podem acontecer. Então esse livro mexe muito com a gente quando a gente lê. Uma coisa que me chamou muita atenção foi que eles criaram, né, esses grupos de mulheres. Então tem as Aias, que são as que procriam, tem as Martas, que são as faxineiras que cuidam da casa, tem as não mulheres, que são as que são não férteis, que não têm marido, que, enfim, são jogadas numa colônia. Então tem essas categorias. E uma mulher nunca pode fazer nada sozinha. Então quando uma Aia tem que ir ao mercado, ela tem que ir com outra Aia junto.
E uma não sabe se pode confiar na outra, porque vai que uma entrega a outra se ela faz uma bobagem ou fala uma bobagem. Então essa questão dessa força superior que deixa as mulheres umas contra as outras fica muito forte, muito claro no livro. Isso me lembrou demais um trecho que eu li da Simone de Beauvoir no Segundo Sexo, que eu não li inteiro, tô bem longe disso, mas que curiosamente eu li essa parte enquanto eu tava lendo o conto da Aya, que fala justamente desse problema das mulheres em se unirem. Ela exemplifica no livro que os operários conseguiram se unir para lutar contra os burgueses, que os negros conseguem se unir para lutar pelos seus direitos, mas que as mulheres, por algum motivo, têm dificuldade em se unir, que elas são sempre umas contra as outras. E eu achei que isso ficou muito claro no livro, porque parece que tem uma força superior que sempre dá um jeito de deixar as mulheres umas contra as outras, e isso é muito benéfico para a construção patriarcal da sociedade. E então, com certeza, esse foi um dos grandes pilares que sustentam o livro, a história e a sociedade, enfim, e que mexeu bastante comigo eu parar para pensar a respeito disso. Um outro discurso presente na história que dá muita angústia são as tias. As tias são mulheres mais velhas que estão ali para treinar e educar as Ayas e as Martas para que elas sejam enviadas para suas casas, né? E aí, os discursos dessas tias são muito doloridos. Elas falam coisas como, por exemplo, calma, vocês estão sofrendo agora porque vocês foram a geração que mais se lascou, assim, porque vocês pegaram a mudança drasticamente, assim, na vida de vocês. Mas não precisam se preocupar porque as próximas gerações não vão sofrer. Porque quando elas nascerem já vai ser assim, e pra elas isso vai ser o natural. E, cara, não é muito desesperador esse discurso? Não é muito desesperador pensar que, tipo, pode ser que uma geração tenha sofrido algo drástico e que aquilo seja horrível comparado ao que eles tinham, mas que a próxima geração vai ser obrigada a achar natural, porque, enfim, é tudo que elas conhecem? Não é muito desesperador pensar que a sociedade pode fazer isso e se construir de uma maneira que isso venha acontecer? Sei lá, eu posso estar me embolando um pouco pra falar, mas é que é uma distopia muito real e muito dolorida, que assusta mesmo e que rende muitas reflexões. Bom, parando um pouco de pirar e falando mais da narrativa do livro mesmo, como eu falei, a história é contada em primeira pessoa por uma Aya, e ela vai então intercalando relatos do que ela tá vivendo atualmente e alguns flashbacks do passado, que ela vai contando como era a vida dela antes, como que aconteceu essa mudança, então isso vai situando a gente aos poucos. A autora não é nem um pouco didática, ela não dá nada mastigadinho, ela não se preocupa em explicar tudo. Você cai ali de paraquedas e vai tentando entender à medida que você vai escutando o que a Offred vai contando. O nome dela também é um ponto muito importante. O tradutor optou, né, por não traduzir, então ficou Offred mesmo. E as companheiras Ayas, né, são todas off alguma coisa, porque no inglês, né, seria uma designação de pertencimento. Então elas perdem o nome verdadeiro delas e ganham um nome de pertencimento a alguém. Então a nossa protagonista pertencia ao patrão Red, por isso ela era Offred. E assim por diante, a Offglen pertencia ao Glen. Então assim, nem direito a nome mais elas têm. Outra coisa muito terrível dentro dessa sociedade extremamente ditatorial é que não existem mais advogados, porque as pessoas não têm direito à defesa e nem ao perdão. Então se as pessoas cometem algum crime, e muita coisa nessa sociedade é crime, elas são executadas e penduradas com um saco na cabeça no Muro da Salvação, que fica exposto ali na cidade para que todo mundo veja, tenha medo e se lembre de não cometer crimes para não acabar no mesmo fim. E assim, né, praticamente você ser você mesmo é um crime nessa sociedade. Uma outra coisa que eu acho importante comentar, até para contextualizar essa história também, eu já comentei no meu vídeo sobre religiões na literatura, vou colocar o link aqui nos cards, mas vou resumir aqui também, é a presença dessa religião, que não é especificada qual, mas que permeia, assim, com sua aura, essa história toda. Então a gente percebe que existe uma religião, que existe um Deus a quem as pessoas se reportam. Então as pessoas se cumprimentam falando Deus seja louvado, ou Deus nos proteja, e se despedem falando que Deus está de olho. Essa questão do olho fica inclusive dúbia, porque ela tem essa parte religiosa, que seria o olho de Deus que tudo vê, mas também podem ser os olhos, que são as pessoas da sociedade que são tipo espiãs para ver se os outros estão fazendo alguma coisa errada. Então o olho que tudo vê se refere tanto a Deus quanto a esses espiões. E é aí que eu acho que ela super bebeu na mesma água que o George Orwell, porque em 1984 também tinha essa questão do olho que via tudo, né? Mas se eu não me engano, na história do George não tinha a ver mesmo com religião. E dessa vez tem.
Eu terminei o livro já tem um tempinho, mas eu só assisti 3 ou 4 capítulos da série. A série tá muito forte também, muito boa. Eu acho que ela tá sendo bem fiel ao livro e entregando algumas coisas a mais. Então já tem cenas e questões que não existem no livro, mas que existem na série, o que eu acho bastante interessante, porque se eu não me engano, o livro foi escrito na década de 80, e de lá pra cá é inegável que muitas outras questões surgiram na mente das pessoas, enfim, nos debates, e eu acho muito interessante, então, que os produtores da série, os roteiristas, estejam inserindo essas questões dentro da série, mesmo que elas não existam no livro. Então, enfim, eu acho que a série tá ganhando pontos. Quem tá com preguiça de ler o livro, coisa que eu não recomendo, ter preguiça de ler, mas enfim, pode ver a série tranquila, porque a série tá muito interessante também, bem fiel e bem completa. Bem fiel, bem completa e bem forte, inclusive. As cenas que eu já tinha achado complicadas na literatura estão matando na série. Então, olha, precisa ter estômago pra aguentar. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, não esqueçam de dar um joinha, compartilhar, que isso ajuda muito o canal a crescer. E comentem aqui embaixo o que vocês acham dessa história pra gente poder conversar. É uma história que rende muito papo. Um beijo e até a próxima. Tchau!